Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui com o meu chazinho. Esse aqui na realidade é o mate de coca. Uma tia minha trouxe de uma viagem para o Peru e eu ainda não provei, mas por enquanto o cheiro parece chá verde misturado com mate. Enfim, muito quente ainda, mas estou aqui com o meu chazinho no sábado de manhã para gravar o vídeo de leituras poucas e livros novos, muitos, desse último mês de outubro de 2024. Então vamos lá, começando com as leituras. O primeiro que eu li foi O Perfume das Flores à Noite, da Leila Slimani. Leila Slimani, tá certo? Publicado pela HarperCollins com tradução da Francesca Angiolillo. Esse livro chegou em mim através de uma resenha, se eu não me engano, saiu um texto, eu acho que foi na Folha de São Paulo, mas eu não tenho certeza. E eu fiquei meio intrigada, porque a minha experiência lendo a Leila Slimani não foi muito boa. Eu comecei o Canção de Ninar e achei que não era pra mim, assim, e parei de ler. E esse aqui, porém, soou muito meu tipo de leitura, e sim, eu amei o livro. Esse aqui é aquele tipo de livro simples, com uma proposta direta, que não é nada muito mirabolante, ou nada que, né, vai mudar a nossa vida, assim, mas que é um livro muito fofo, inteligente, tranquilo, assim, gostoso. Basicamente, a Leila está trabalhando num romance quando ela é convidada pela editora dela a fazer parte de um projeto que chama Minha Noite no Museu, A Noite no Museu, alguma coisa assim. E a ideia é que escritores passem noites em museus diferentes e escrevam sobre isso. A Leila então é levada para um museu em Veneza e passa uma noite nesse museu. E o livro basicamente começa com ela pensando sobre escrita, o que é escrever para ela. O livro começa, a primeira frase é boa, a primeira regra quando se quer escrever um romance é dizer não. Não, eu não vou sair para tomar uma tacinha. Não, eu não posso cuidar do meu sobrinho doente. Não, estou sem tempo para um almoço, uma entrevista, um passeio, uma ida ao cinema. É preciso dizer não tantas vezes que as propostas vão se tornando raras, o telefone não toca mais e a gente só lamenta de receber e-mails com propaganda. E ela começa a escrever sobre escrita mesmo, como é para ela pensar a escrita, o lugar onde ela escreve, como ela recebeu esse convite da editora e como se sentiu impelida a dizer sim para esse projeto da Noite no Museu, justamente porque seria levada para ficar lá sozinha, né, essa noite no museu. E essa coisa da clausura, do isolamento, foi um pouco atraente para ela. E quando ela chega nesse museu, ela começa a ter, sei lá, uma espécie de uma crise de impostora, assim, por que eu tô aqui? Por que eu vou falar sobre essa experiência? O que eu sei sobre arte, né? Ao mesmo tempo que ela tem isso de não ser uma crítica de arte, né, nesse sentido, uma crítica de arte, de ter esses conhecimentos históricos, contextuais e tal, ela começa a passear pelo museu e descrever o que eu acho uma experiência muito bonita, que é a da pessoa fruindo arte, a pessoa que não é crítica fruindo arte. Eu adoro crítica, né? Faço crítica de literatura, eu não tô em nada falando em detrimento da crítica, mas eu acho que aqui ela tem uma postura muito bonita, que me lembra também o que a Susan Sontag fala em Contra-Interpretação, por exemplo, que é o da não crítica, né? Que é essa postura de... Imagina, vamos pensar, se os artistas, as artistas estivessem produzindo apenas para pessoas que fazem crítica, né? O círculo ia ser muito pequeno, e no fundo a literatura, os filmes, a arte são produzidas para as pessoas, né? E ela narrar essa experiência dela como indivíduo vendo essa arte é muito bonita, porque ela vai falando o que lembra ela, o que suscita de sentimentos ao ver alguma coisa, lembra ela tal outra arte que ela já viu, lembra uma situação familiar, lembra um sentimento, e de repente ela começa a narrar pra gente aspectos da família dela, e vai relacionando isso tudo com a escrita dela.
e de manhã ela sai e tem essa quebra desse encanto, desse pensamento que aconteceu durante a noite. E é isso, a proposta do livro é simples, ela passa uma noite no museu e vai falar sobre isso, ela não é uma crítica especializada. Então é uma proposta de fato simples, né? Parece e é simples, mas é muito bonito. É muito bonito, eu gostei desse caminho individual, desse percurso afetivo que ela faz, dessas associações que são muito dela, mas que eu acho que refletem essas experiências que a gente pode ter. E ela também vai ter algumas discussões mais amplas, por exemplo, ela é uma escritora que nasceu no Marrocos e mora na França, né? Ela vai pensar nessa condição de imigrante, vai pensar em questões coloniais, ela vai pensar todas essas questões a partir de um ponto de vista biográfico, né? Autobiográfico e é a partir disso que o livro vai se desenrolando. Eu diria que é um ensaio. O livro, gostei muito, indico, recomendo. De novo, pessoal, eu sei que às vezes eu fico empolgada com essas histórias simples e as pessoas ficam um pouco decepcionadas porque acham um livro bobinho demais. É um livro simples, mas encantador, inteligente. Eu acho que ela toca em pontos muito bonitos e ela nos leva, assim, o jeito que ela nos leva por esses pensamentos todos também é muito bonito. Então, recomendo. A leitura seguinte foi também um livro novo que eu comprei na Flip, né? Eu fui na Flip agora em outubro, e foi uma descoberta que eu tive lá por causa de eventos que o pessoal da editora organizou, e fiquei interessadíssima nessa história. Tá aqui o Terra Prometida, da Joanne Lowell, que saiu pela Herculano, com tradução do Matheus Pestana e um preâmbulo, né, um texto inicial da Flora Thompson DeVoe. Basicamente, a gente tem uma atriz, uma americana, que trabalhou um pouco com o cinema, que é a Joanne Lowell. O Matheus né, que traduziu o livro, chegou nessa história porque ele é de Goiás e ele sabia dessa história, tinha essa história que rondava ali a região dele, de que essa atriz, a Joanne Lowell, tinha morado lá e tinha levado outros artistas para a região e tal, então tinha toda uma aula. E quando ele começou a pesquisar, ele leu o livro, ele começou a ver que a história não é exatamente o que ela conta que foi. E a partir disso eu acho que eles souberam, o Matheus, a editora e tal, construir esse livro muito bem para ele continuar muito interessante. Esse preâmbulo da Flora começa a contar pra gente como foi a vida da Joanne Lowell nos Estados Unidos. Então, como foi essa curta carreira dela no cinema, o que ela fez lá, e alguns dos escândalos envolvendo ela, no sentido de que ela dizia coisas pra mídia, pra imprensa, sobre sua vida, sobre sua história e tal, e de repente essas coisas não eram bem verdade, assim, tinha muita gente desmentindo, falando, olha, tem problemas nessa história, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Ela contava, por exemplo, que tinha sido criada num navio, porque o pai era capitão de um barco, exceto que de repente surgiu um monte de ex-coleguinha de escola numa cidade lá específica e tal. Então ela tem essa capacidade, que a gente chamaria ela hoje de storytelling, né? Ela tá fazendo um branding com storytelling ali, que não é exatamente verdade, assim. E depois disso, então, a gente já tem esse preâmbulo da Flora que mostra pra gente, essa moça aí tem umas coisas estranhas, tem umas histórias mal contadas. E a gente entra então no Terra Prometida, que é o texto que ela mesma escreveu sobre essa vinda pro Brasil. Então, supostamente ela veio pro Brasil com um marido, ou um companheiro, na realidade, que também era um capitão de navio. E eles se apaixonam por essa ideia de explorar uma terra e tomar uma terra para si e tal. Ela fica morando um tempo sozinha, constrói uma cabana e eventualmente eles recebem essa proposta de abrir uma estrada para Goiás, e em troca de abrir a estrada eles ganhariam um pedacinho de terra. E começa então essa aventura. Eu já li algumas narrativas de viajantes que foram para vários lugares do mundo, inclusive vários viajantes que vieram para o Brasil, e eu acho que ela se encaixa muito bem nesse tipo de narrativa.
São narrativas que às vezes pra gente que é brasileiro é um pouco desconfortável, porque essas pessoas criam estereótipos imensos sobre o que vão encontrar e tem alguns preconceitos enquanto estão narrando essas histórias, e apesar dela ser um pouco mais recente do que a maioria dessa literatura de viagem, eu acho que ela não destoa disso. É essa coisa da aventura, do exótico e tal. Uma coisa, por exemplo, que fica muito evidente nessa narrativa como ela vai narrar, ela vai descrever essas pessoas simples que moram nesses lugares, exceto que essas pessoas simples ajudam ela de inúmeras formas, porque ela não tem a mínima ideia de como sobreviver num lugar isolado sem acesso a mercado, por exemplo. E essas pessoas sabem, né? Essas pessoas sabem construir uma casa com os materiais que elas têm à disposição, sabem o que pode comer na floresta, elas têm um conhecimento imenso. Ainda assim, são pessoas que não têm conhecimento da maneira que ela, né? A Joan entende o que é conhecimento. E então ela, assim, sempre descreve essas pessoas como pessoas menores e de repente a salva por essas pessoas, né? E o que é engraçado, né? Ela deixar isso numa narrativa em primeira pessoa, isso de fato está presente. E depois que o livro acaba, o Matheus, que também traduziu o livro, conta pra gente melhor essa história que aconteceu enquanto ela estava no Brasil e o que aconteceu depois do que a história do livro dela acaba. Então tem toda essa aura de ela ser meio trapaceira, assim, a gente lê tudo com esse toquezinho de mentira e tal, e essa que é a história mais louca, a parte mais louca dessa história. Eu gostei muito de como eles lidaram com a edição, de colocar esse preâmbulo e o epílogo. Eu acho que funciona muito bem para trazer a autora para um lugar diferente ali. Mas enfim, eu gosto de ler essa literatura de viagem. No mestrado eu estudei uma viajante que também tinha esse tipo de narrativa. Eu acho importante, mas tem sim esses momentos desconfortáveis. E tem aqui também, tá? E às vezes é uma coisa... Eu acho interessante assim, a gente se confrontar com isso, mas não é de fato confortável. De resto, eu achei um livro divertido, achei muito legal esse enquadramento diferente que eles deram, de falar, olha, tá vendo toda essa história supostamente heróica? Não foi bem assim. Que dá uma quebra ali de expectativas, eu acho, e enfim, recomendo. Um trabalho lindo da editora Herculano. Aliás, me apaixonei pela editora Herculano lá na Flip, né, vendo os eventos deles e tal, e inclusive comprei um outro livro, já chegamos nos livros novos também. E minha última leitura, então, de outubro, foi um livro que eu também acabei comprando lá na Flip, porque eu já estava vendo lá, que é o Olha as Luzes, Meu Amor, da Annie Ernaux, né, o último lançamento da Fósforo, traduzido pela Mariana Delfini, e já li e já falei sobre ele aqui no canal. É o último livro do meu projeto Um Ano com a Annie Ernaux. Logo mais eu devo fazer um vídeo de encerramento das ideias e tal, mas encerramos as leituras por aqui. Claro, imagino que eles vão continuar publicando livros da Annie Ernaux e eventualmente eu vou continuar lendo, mas não mais dentro do projeto. Esse aqui é um livro formatado como um diário em que ela vai narrando as cenas que ela vê e sobre as quais ela reflete, e essas cenas acontecem no mercado. Então é muito uma história sobre esse ambiente que muitas vezes torna o privado público, né? Essas cenas que as pessoas têm de decisões de compra, ou o que elas põem no carrinho e o que isso diz sobre elas, né, e tal. Mas fazem isso no ambiente público do mercado. Então a Annie Ernaux não vai só descrever essas cenas, como também interpretar e nos propor leituras disso tudo que está acontecendo. Um livro que eu gostei, não acho das melhores coisas da Annie Ernaux, mas gosto, um jeito diferente. Ela, nesses livros que ela faz como diário, esse aqui é o primeiro publicado no Brasil, mas ela tem outros anteriores, ela tira um pouco o eu, a história dela, e se põe mais como um eu observador e crítico e pessoa que interpreta o que está acontecendo. Então é uma maneira diferente com que ela trabalha com esse eu na narrativa dela, e esse é um movimento interessante para quem, né, pra gente que lê a Annie Ernaux muito como essa pessoa da própria história. Aqui é
uma visão um pouco diferente desse eu, que o eu ainda está presente, né? Ela não omite esse eu, mas é uma perspectiva diferente de apresentar esse eu pra gente, né? Então, tá aqui, pessoal, tem um vídeo só pra ele, então não vou me alongar muito aqui não. Bom, vamos ver se já dá pra experimentar o chá. Me lembra muito chá verde. Uma coisinha um pouquinho mais de chá mate. Realmente é uma mistura de chá verde e chá mate, eu diria, para descrever um chá de coca. Bom, livros novos. Eu queria começar com 2 livros que contém meu envolvimento. O primeiro deles é Eu Escrevi um Capítulo. Esse aqui é o Literatura Escrita por Mulheres, Conceitos e Trajetórias. Foi publicado pela editora Intersaberes e tem como objetivo ser um livro didático para graduação, voltado para o curso de letras. As autoras são Emanuela Siqueira, que vocês já conhecem, a Manu, Gabriela Zabo, Daniele Santos, eu, Carolina Ferreira e Thaís Bravo Cerqueira. Esse aqui foi um projeto que a gente já escreveu tem um tempo e foi um processo longo de edição. Mas os capítulos então vão abordar questões de crítica feminista, né? A gente tem o capítulo 1, o cânone e o polissistema, a literatura escrita por mulheres. 2, a trajetória da literatura feminina no Brasil. 3, a literatura brasileira escrita por mulheres, prosa e poesia. 4, que é o capítulo que eu escrevi, a crítica feminista e a literatura de autoria feminina. 5, a literatura feminina negra. E 6, desafios contemporâneos. Os capítulos vêm com exercícios e coisas assim. Enfim, foi algo diferente do que eu estou acostumada a fazer, né? Escrever um livro com um tom mais didático, assim, mas foi uma experiência muito legal. E quem tiver interesse, por acaso, eu sei que está à venda no site da editora Intersaberes, não sei se está em outras livrarias. Outro livro que teve meu envolvimento, dessa vez como tradutora, é um livro que me marcou muito traduzir, que eu estava traduzindo num período em que aconteceram coisas que ressoaram muito com o livro. Estou sendo vaga de propósito, né, sem entrar em detalhes, mas é o Quero Estar Acordado Quando Morrer, Diário do Genocídio em Gaza, do Atef Abu Saif, publicado pela editora Elefante. Esse livro aqui é um diário dessa guerra recente e que ainda está acontecendo em Gaza. Então é do primeiro dia ao dia 60 do conflito, e um diário que foi sendo escrito meio que ao vivo. O livro original é em inglês. O Atef é palestino e estava lá, né, quando o conflito começou, mas ele escrevia também para mídia. Vários dos textos foram sendo publicados antes do livro, né, foram sendo publicados enquanto tudo acontecia. E o original então foi fechado em inglês. O próprio Atef, me parece, escreveu alguns em árabe e alguns em inglês, e enfim. É muito marcante, assim, esse livro. Ele vai narrando esse dia a dia e o que vai acontecendo com ele, com os próximos, né, com o círculo dele. E tem várias coisas que a gente não pensa, né, eu acho, quando a gente pensa nesse conflito. Por um lado, eu acho que coloca uma figura humana nessa posição, e isso por si só é bem impactante, né, a gente está acostumado a ver dados, tantos palestinos morreram, tantas casas foram afetadas, tantas pessoas estão desabrigadas, mas a gente colocar nome nessas pessoas, né, e acompanhar essas famílias, e entender como isso afeta pessoas reais, é um impacto grande. Mas também aspectos da vida que a gente não se dá conta, que continuam acontecendo, né? As pessoas ainda têm que comer, as pessoas ainda têm que dormir. O que elas fazem durante o dia, né? Esses momentos de espera e ansiedade são muito marcantes e enfim, é um livro assim bem necessário, bem forte, bem impactante, bem recomendável, eu diria, né? É uma leitura pesada,
tem que estar pronto para ler esse tipo de texto, mas extremamente importante e muito bem escrito. Também foi muito legal, foi o primeiro escritor que eu traduzi que eu conheci pessoalmente. Eu conheci ele na Flip, muito querido, muito acessível. Foi um prazer para mim também conversar com ele. Eu tenho um autógrafo muito legal dele aqui também. E enfim, foi um prazer ter participado desse projeto e conhecido ele no final disso. Muito legal também, eu acho que eles tenham trazido o autor para a programação da Flip, né? Uma experiência bem legal, que me marcou muito esse mês também. Junto na mesa com a TEF, a mesa se chamava Não Existe Mais Lá. Eles discutiram muito como, né, o que acontece quando essa cidade onde você está, o lugar onde você está, deixa de existir. E quem fez companhia para ele na mesa foi a Júlia Dantas, que é uma escritora gaúcha, que mora em Porto Alegre, que também teve a casa afetada por conta das enchentes. Eu gostei muito como eles enquadraram essas experiências com pontos próximos, mas também bastante diferentes. E a Júlia estava lançando um novo livro lá também, que é A Mulher de Dois Esqueletos, pela Dublinense. Esse livro não tem a ver com a enchente, tem a ver com maternidade, ter ou não ter filhos. E, enfim, curiosa para conhecer esse livro. Da Júlia eu já li o Ruína e Leveza e gostei muito, e já tô com um outro livro dela aí também para ler e quero ler mais coisas dela. Bom, uma das casas lá na Flip tava fazendo uma promoçãozinha em compra de livros, e vocês vão ver que eu acabei comprando várias coisas da casa. Essa era a Casa para Todos, que reúne várias editoras. Aqui está o outro livro da Herculano, porque eu falei pra vocês que eu tinha comprado. Tá aqui o Damas de Casaco de Pele e Chicote, da Wanda von Zaha-Masoch. Uma escritora austro-húngara, então tem um interesse ali de pesquisa também. A tradução do livro é da Karina Giannini. E são contos, e o Zaha-Masoch é daqui que vem a ideia do masoquismo também, então tô intrigada, e a edição ficou muito fofa, estou curiosa para conhecer. Da Dublinense, além do livro da Júlia Dantas, eu comprei o Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jaqueline Hartmann, tradução do Diego Grando. Esse aqui é um livro que foi aparecendo em algumas recomendações, mais ou menos no mesmo período, e eu pensei, tá na hora de ler. O que eu sei, mulheres presas num bunker depois de algum tipo de catástrofe, que eu não sei qual é ainda, que conviveram só elas por muito tempo, e eu eventualmente acho que tem uma saída desse bunker. Não sei muita coisa, mas curiosa para conhecer. Outro livro que eu também não sei muita coisa, mas que também já foi indicado várias vezes para mim, é o Boulder, da Eva Baltazar, também publicado pela Dublinense, com tradução de BRGB e Marextel Hernando Marçal, também curiosa. E lá também comprei o Como Criar Histórias, um guia prático para a escrita, da Úrsula Le Guin, publicado pela Seiva. Estou curiosa com esse daqui, a tradução é da Juliana Fausto. A Seiva é um projeto novo, pelo que eu entendi, eles vão ter uma escola sobre criação e tal, e também vão publicar alguns livros sobre o tema, e me parece que esse aqui foi o primeiro, então também curiosa para conhecer. Lá ainda, eu peguei o Carapaz, da Lisa Ginsburg, tradução da Francesca Cricelli, que saiu pela Nós. Estou intrigada, estou querendo conhecer mais literatura italiana, então aqui está aí um comecinho para isso, né? Indo nesta direção. Não sei muito sobre o livro ainda, a autora estava lá na FIP, assim como a Hilária Gaspari. Esse aqui é o A Vida Secreta das Emoções. Eu já li um livro da Hilária Gaspari, que eu acho que chama Lições de Felicidade, eu gostei bastante. Esse aqui foi traduzido pela Letícia May, saiu pela Ine, e bem curiosa para conhecer esse. Gostei muito de ouvir a Hilária Gaspari falando,
Pessoal, os eventos da Flip, os eventos oficiais da Flip ficam disponíveis no YouTube deles, né? Então, caso alguém queira assistir alguma coisa, por exemplo, eu recomendaria a mesa com a Hilária, eu achei ótimo. Outra autora que eu tô com vontade de conhecer e também tava lá na Flip, eu comprei o segundo livro, o livro dela saiu aqui no Brasil, que é o Caderno de Faróis, da Jasmina Barreira, com tradução da Silvia Massimini Félix, saiu pela Moinhos. Mas também tem um outro livro dela publicado que eu acho que chama Linha Negra. Também não sei muito sobre ele. A gente tem aqui atrás: colecionar é uma forma de escapismo. Ao depositar a atenção, o desejo e a vontade em algo estranho, em sua beleza, sua ordem, sua classificação e seu acúmulo, evadem-se faltas e vazios. O ato de colecionar pode ser tranquilizante em sua repetição, como um mantra. Diante do medo da deriva, colecionar. Por exemplo, colecionar faróis fornece uma direção, por mais arbitrária que seja. Torna-se, então, uma maneira não só de escapar, mas também de construir. Pode-se criar algo por meio da fuga. Vago, porém interessante. A Travessa, lá da Flip, estava com alguns livros importados também e achei algumas coisas que eu estava querendo. O primeiro deles, o Parade, da Rachel Cusk. Curiosa com esse daqui. É o livro mais recente dela e não soube nada de ser publicado no Brasil. Não sei se alguém já sabe de alguma coisa. Também da Rachel Cusk comprei o The Last Supper, A Última Ceia. Ela vai para a Itália durante um verão e escreve sobre a experiência e, enfim, se encaixa um pouco na minha vontade italiana aqui nas leituras. E também comprei, é uma coleção que eu acho muito fofa, que é A Última Entrevista, The Last Interview, com a Ursula Le Guin. Vocês estão vendo um tema de Ursula Le Guin. Então aqui tem uma coletânea de entrevistas, incluindo a última entrevista que ela deu. E, enfim, sempre gostoso ouvir mais sobre ele. Bom, agora saímos da zona Flip e vamos para a zona outros livros novos e algumas compras e alguns recebidos. Chegou aqui em casa faz poucos dias o livro novo do Jefferson Tenório, De Onde Eles Vêm. Ainda não li nada do Jefferson Tenório, eu sei que é uma lacuna, mas enfim, em breve vou conhecer. História da formação de um leitor, retrato de um momento em que políticas para amenizar desigualdades eram vistas como um problema, não como possibilidade de futuro em nosso país. Comprei em pré-venda a literatura como antropologia especulativa do Alexandre Nodari, que saiu pela Cultura e Barbárie. Alexandre Nodari foi meu professor na graduação e no mestrado, e curiosa para ver, eu gostava muito das aulas dele, então curiosa para ver o que ele está propondo aqui, mas acho que essa aqui é uma leitura que eu vou fazer só mais pra frente mesmo. Acho que não vou chegar nela tão cedo assim, por conta de outras leituras teóricas que andam acontecendo. Um projeto também que eu tô bem curiosa para conhecer é Os Sapos e Sonhos, da Cecília Arbolave, que saiu pela Livraria Gráfica. A Cecília Arbolave é uma das sócias e editoras da Lote 42, e o projeto da Livraria Gráfica esses livros feitos mais artesanalmente, em edições pequenas, em tiragens pequenas e tal. E estou bem curiosa com esse aqui, porque parece que ela vai investigar ali uma coisa familiar e um medo que ela tem em relação aos sapos. E essa capa, não sei se vocês conseguem ver, eu achei o máximo. Eles fizeram com plástico bolha, essa impressão com uma tinta, assim, então a gente consegue sentir super bem a textura e tal, é bem bonito. Enfim, bem curiosa para ler esse aqui. Um livro que eu tô bem curiosa para ler, mas que é um tijolinho, é o Doppelganger, Uma Viagem Através do Mundo Espelho, da Noemi Klein, com tradução do Renato Marques, publicado pela Carambaia. A Noemi Klein é uma jornalista dos Estados Unidos e ela começa... do Canadá, desculpa. É uma jornalista do Canadá que começa a ser confundida com uma outra jornalista dos Estados Unidos. E tem o mesmo... também chama Naomi, e as duas começam a ser confundidas com alguma frequência, exceto que essa outra Naomi, ela é super anti-vacina e umas coisas assim, e ela começa a se questionar um pouco sobre essa realidade, né? Então, bem-vindos ao Mundo do Espelho, um lugar onde a conspiração
é realidade, ficção é fato, esquerda é direita, e você corre o risco de não reconhecer nem a si mesmo. E, enfim, acho que esse aqui vai ser uma leitura mais não ficção, mas bem interessante. Bom, saiu também um lançamento novo da Yasmina Reza, que é o Arte. Também é uma peça de teatro, saiu pela Inê, com tradução de Pedro Fonseca. A Inê, sem tradutor nas capas, como assim, Inê? Curiosa, gosto da Yasmina Reza, gosto muito do Deus da Carnificina. Gostei do livro de prosa dela, não incrivelmente, mas gostei, então estou curiosa com esse teatro. Um outro livro que eu acho que todo mundo já leu e muitas pessoas me recomendaram, que eu finalmente comprei, foi Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatut, que saiu pela Todavia, com tradução da Paloma Vidal. Eu sei que esse livro já esteve por aí, não é novidade nenhuma, mas curiosa com ele. E por fim, um livro que chegou aqui em casa da Companhia das Letras, está aqui o Ponta de Lança, do Oswald de Andrade. Eles estão relançando as obras do Oswald nessas edições bonitas. E aqui a gente vai ter artigos publicados nos periódicos Diário de São Paulo, Estado de São Paulo e Folha da Manhã, e 3 conferências proferidas pelo autor entre 1943 e 1945. Então, curiosa para conhecer esse outro viés dele também. Bom, pessoal, é isso. Como eu comentei, poucas leituras e muitos novos. Me contem se já leram alguma dessas coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também me contem o que vocês leram de bom nos últimos tempos. E até o próximo. Tchau, tchau.